Olá, queridos alunos, estamos de volta. Nesta nossa aula, nós estaremos compreendendo e estudando as contribuições de Vygotsky e discutiremos como isso faz parte e é pertinente ao fazer psicopedagógico. Ora, para Vygotsky, a tônica do seu pensamento e da sua teoria é que o conhecimento é uma construção social. Se para Piaget a construção do conhecimento estava muito relativa em que idade o ser aprendente está, o quanto esse ambiente era rico ou não, o construto particular de cada pessoa, para este pensador, o conhecimento é uma construção social. E pensando nisso, a função social da linguagem vai ter um papel predominante na teoria de aprendizagem, onde o senso de pertinência e o senso de humanização de cada indivíduo estaria intimamente ligado ao desenvolvimento da linguagem. Para ele, a pedagogia é impregnada do pensamento histórico dialético, ou seja, eu me construo, eu percebo, a minha aprendizagem se dá, calcada em uma herança muito grande que eu recebo daqueles que vieram antes de mim e do ambiente então que está à minha volta. E a gente vai compreender então algumas ideias centrais desta teoria. Primeiro, a dimensão social da consciência precede em existência a dimensão individual da consciência. Para ele, o ser humano só se tornaria de fato humano, pessoa, quando ele está inserido em uma sociedade. O ser humano precisaria, como condição sine qua non, absorver e estar exposto ao conhecimento coletivo para que dessa existência, dessa vivência, dessas experiências, nascesse então o conhecimento e a construção do conhecimento pessoal. Ora, a origem da linguagem é considerada a base da consciência. A linguagem ela vai se originar no contexto externo. A linguagem oral vai aparecer como meio de comunicação entre a criança e as pessoas que a rodeiam. Somente depois que a linguagem externa aparece, é que vai se converter em uma linguagem interna. E isso vai se transformar em uma função mental interna, que vai fornecer os meios de desenvolvimento do pensamento da criança. Num primeiro momento, a criança ouve palavras, conceitos, significados. Depois, ela consegue falar, admitindo tudo aquilo que ela ouviu e empregando os termos para cada coisa, nomeando, expressando. E só depois dessa fase é que ela se tornaria capaz de ter uma linguagem interna. Eu pensando a respeito de alguma coisa, eu questionando, comparando, é uma função mental superior que só se estabeleceria passando por essas etapas. A linguagem externa, a comunicação com o mundo que a rodeia, para que depois a linguagem interna viesse a acontecer. Nesse sentido, as funções psicológicas superiores, elas são características do ser humano. Os animais não têm função mental superior. E essas funções mentais superiores estariam ancoradas, número 1, nas características biológicas da espécie humana. É preciso ser humano, nascer humano, para que se constitua pessoa humana. 2, essas etapas, essas funções psicológicas, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo da história social da humanidade, de maneira que ao nascer e ao estar inserido em uma determinada sociedade, o sujeito herda, ele adquire toda essa influência que foi construída socialmente, para que depois a sua construção pessoal de aprendizagem venha a acontecer. Para ele, é o grupo social que fornece os signos, os instrumentos para o desenvolvimento das atividades psicológicas. De maneira que o indivíduo
para ser constituído como pessoa, é fundamental que ele esteja inserido num determinado ambiente cultural. E aí a gente pode parar e observar ao longo da história alguns acontecimentos que foram documentados de crianças que nasceram e cresceram fora de um ambiente social com os humanos. Há registrado o caso do menino lobo, que teria sido uma criança que, desde bebê, teria sido deixada na floresta e teria até uma certa idade convivido apenas com animais e, consequentemente, essa criança não desenvolveu a linguagem oral, ela não desenvolveu a consciência de si mesma como um ser humano, porque teria faltado a essa criança o ambiente social, o construto social, a doação dos signos que a sociedade faz para cada novo indivíduo que permanece inserido nela. Logo, as mudanças que ocorrem ao longo do desenvolvimento de uma pessoa não dizem respeito apenas à sua capacidade própria ou à idade cronológica em que ela se encontra, mas também estariam ligadas à cultura e à história da sociedade da qual aquela criança ou ser aprendente faz parte. É necessário, então, de acordo com essa teoria, estabelecer a relação que existe entre desenvolvimento, aprendizagem escolar e o ensino, que é mediado por processos psicológicos superiores, ou seja, mediado por processos humanos. E quais seriam esses processos humanos necessários à aprendizagem do outro? Memória voluntária, atenção consciente, pensamento, afetividade. E esses processos humanos vão usar como suporte a mediação de signos, de símbolos, que são doados pela sociedade onde o indivíduo vive. Assim, poderíamos estabelecer um estudo comparativo entre crianças que nasceram na Ásia, no ambiente urbano, entre crianças que nasceram na África, fora do ambiente urbano, entre crianças da Europa, entre crianças americanas, e poderíamos compreender o universo da aprendizagem dessa criança, muito particularmente sendo influenciado pela sociedade em que ela vive, pela doação dos símbolos, dos significados que a sociedade atribui a determinadas coisas que estariam contribuindo para que o ser aprendente construa a sua aprendizagem pessoal. Os signos iriam contribuir, então, auxiliando no controle e na regulação do comportamento. Se em uma sociedade há falar gesticulando pode ter um significado diferente do que seria falar gesticulando e usando determinados gestos em uma outra sociedade, em uma outra cultura. E isso traria a regulação do comportamento, que conduziria o indivíduo a se comportar de uma maneira prática, consciente, de uma maneira sim ou de uma maneira não, que não foi construída só por ele. Ele nasceu naquela sociedade onde existe o certo, o errado, o aceitável, e ele estaria se guiando dentro dessa herança cultural que ele recebe até construir a sua aprendizagem própria. Assim, o sujeito reage não diretamente aos estímulos externos, mas ao significado que os instrumentos mediadores dão a esses estímulos externos. Podemos comparar uma criança indígena que, ao ver o trovão, ao ver o raio, pode considerar ser aquilo uma divindade. Podemos considerar uma criança que viva em uma outra sociedade onde ela aprende a temer o trovão e o raio. Logo, o que vai conduzir o comportamento não é só o estímulo, mas o significado atribuído aos estímulos externos que conduzirão a uma aprendizagem pessoal. Diante disso, o sujeito ele pode escapar do condicionamento direto dos estímulos e do meio e decidir condicionar-se a si próprio, operando de acordo com o significado que ele atribui a determinados símbolos e não apenas a ser um agente passivo
diante dos estímulos externos. Esse sistema de signos fazem a mediação dos processos psicológicos superiores terem uma origem social. Eles não têm, num primeiro momento, um caráter individual, eles vêm sendo elaborados ao longo da história cultural e da história humana, e como exemplo disso, podemos citar diretamente a linguagem, a matemática. De outra forma, o meio social e cultural é que dispõe dos sistemas de signos que formam os processos psicológicos superiores. E somente após estar exposto a isso e adquirir esses códigos é que o desenvolvimento individual consiste na maneira como cada ser humano decide acessar ou não a estes signos. Cada ser humano que nasce, ele não vai precisar reinventar a roda. Ele não vai precisar elaborar novamente o conceito de como uma lâmpada funciona para inventá-la. Ele herda esse conjunto de coisas, de conhecimento, de signos. Agora, uma vez tendo absorvido essa herança, ele pode decidir de maneira pessoal se ele gosta de matemática, se ele gosta de português, com o que é que ele mais se identifica. A participação da criança em interação e em atividade conjunta, então, é algo que é bastante preconizado pela teoria de Vygotsky. Então, em conjunto com outras pessoas, é que a criança se torna capaz de aprender. Para ele, a aprendizagem jamais seria possível com a pessoa vivendo de maneira isolada. Daí nasce um dos conceitos também que mais influenciam o fazer psicopedagógico. É o conceito da zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, o que é a zona de desenvolvimento proximal? É o nível em que alguém não consegue fazer determinada atividade sozinho, mas ele precisa da mediação do outro, ele precisa da ajuda do outro, ele precisa de uma pessoa que seja capaz de ajudá-lo a adquirir um novo conhecimento, que seja capaz de traduzir os signos para ele, empoderá-lo, para que somente a partir de então a sua aprendizagem pessoal seja construída. Ora, isso quer dizer que esse indivíduo não tem total autonomia em sua aprendizagem, mas ele já tem consigo elementos que possibilitam a realização da tarefa. Dentro dessa teoria, nós temos dois níveis de desenvolvimento. Primeiro, o desenvolvimento que corresponde às capacidades que a pessoa já tem, que ela já adquiriu e que ela vai usar de maneira individual. E isso vai controlar o seu modo autônomo, ou seja, é o modo em que o indivíduo decide se aproximar ou não de um novo conhecimento. Isso se refere às capacidades que a pessoa demonstra com a ajuda e orientação de outra pessoa. E agora é o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, o indivíduo A e o indivíduo B. Ambos têm dois monitores que estão auxiliando a realizar novas aprendizagens em matemática. Compreendendo o universo do indivíduo A, compreendendo o universo do indivíduo B, nós podemos dizer que ambos estão recebendo a mesma mediação, ambos estão recebendo o mesmo investimento na zona de desenvolvimento proximal. Mas o resultado final dessa aprendizagem vai depender do desenvolvimento potencial do indivíduo A e do indivíduo B, respeitando as diferenças peculiares ao desenvolvimento de cada pessoa. A relação entre esses dois níveis, o nível de desenvolvimento real, vai condicionar o desenvolvimento potencial. Já o desenvolvimento potencial depende também das formas como a pessoa é ajudada. Ou seja, vamos admitir que temos agora João e Carlos. Ambos têm potenciais diferentes. Talvez Carlos tenha até um potencial individual maior que o de João. Mas João acaba
recebendo mais apoio, mais mediação, mais intervenção na sua aprendizagem. Provavelmente, o desenvolvimento real de João será maior que o de Carlos, embora inicialmente Carlos tivesse um potencial individual maior do que o de João. Nesse sentido, então, se torna importante perceber esse espaço de atuação da escola. A escola é convidada a criar zonas de desenvolvimento proximal para que o ser aprendente possa, então, desenvolver o seu potencial mediado pela escola, pelo professor, pelo método. É importante, então, discutirmos que, para este pensador, o processo é mais importante do que o produto. E que o professor, então, desempenha esse papel de mediador entre o aluno e o conhecimento, e não apenas o de mero transmissor de conhecimento. Para ele, a aprendizagem jamais será um ato solitário, mas sempre um ato de interação com o outro. Neste sentido, a aprendizagem exige então um planejamento constante e uma reorganização por parte da escola, porque a escola, enquanto mediadora do conhecimento, o professor, enquanto mediador do conhecimento, deve estar olhando para o quanto esse aluno se desenvolve realmente e replanejando e adequando a sua prática. Logo, a reorganização de experiências deve levar em conta quanto de colaboração o aluno ainda necessita para poder produzir determinadas atividades de maneira autônoma. É necessário pensar quanto ele já recebeu, o quanto ele ainda precisa, o tempo em que isso vai decorrer, para que ele seja capaz de considerar-se autônomo naquela altura da aprendizagem. Isso exige a prática de um diálogo permanente, permeando o trabalho escolar. A ideia de que a classe deve ser homogênea, ela é completamente abandonada. Não existe classe homogênea. Mesmo que pudéssemos ter 20 alunos, todos com 7 anos de idade, todos vindos de uma mesma classe social, a aprendizagem jamais seria homogênea, porque cada ser é único, demandando então uma maior ou uma menor necessidade de uma interação, de um aporte na zona de desenvolvimento proximal. Dentro disso, a gente compreende que a aprendizagem ela é quem puxa o desenvolvimento. E a parceria dos sujeitos da aprendizagem dentro dessa relação pedagógica é o que vai determinar o fator de sucesso da aprendizagem. É preciso que o educador mude o seu olhar sobre o estudante, a partir das categorias desse nível de desenvolvimento proximal, real e potencial. Para isso, o papel do professor não é secundário, é um papel relevante. Ele é o mediatizador, é ele que consegue ressignificar a questão metodológica. Qual o método? Qual o caminho? É necessário também que ele tenha autonomia e autogestão vinculadas ao papel sociopolítico da escola, que é o local onde a aprendizagem vai acontecer. Com auxílio da imitação na atividade coletiva, guiada pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do que com sua capacidade de compreensão de modo independente. A diferença entre o nível das tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade independente define a área de desenvolvimento potencial da criança. E agora eu convido você a refletir na prática psicopedagógica. É preciso ter diante de nós e é preciso empoderar a escola para que ela valorize não apenas o produto final do estudante, mas a escola precisa tornar-se capaz de valorizar os que sabem
não apenas o produto final, mas o caminho que levou ao produto final. Como é que essa pessoa aprendeu? Que caminho ela percorreu? Do que ela necessitou para adquirir esse conhecimento? Será que podemos fazer de maneira diferente? Ao dar uma tarefa, uma prova, pede que o estudante não converse, não consulte, não interaja com ninguém. Mas será que essa é a única forma de fazer para que eu consiga mensurar de verdade o quanto meu aluno aprendeu? Muitas questões não respondidas, ou até mesmo com respostas consideradas erradas, se fossem realizadas com a mediação do professor, ou até de colegas com mais experiência, será que elas não podiam ser tidas como uma resposta positiva? E daí nasce algumas estratégias que a escola e que o psicopedagogo precisam ter diante de si. As estratégias interacionistas, que foram contribuições desta linha de pensamento, vão estabelecer que a identidade dos papéis sociais, dos comportamentos e dos valores que vão ser expressos por meio da linguagem e da expressão oral é que vai possibilitar a horizontalização do conhecimento. O aluno não aprende só com o professor, o aluno não aprende só com o monitor, mas essa interação horizontal, aluno-aluno, também pode contribuir de maneira muito forte na aquisição da aprendizagem. Uma outra estratégia dessa teoria é a cooperação. E o que seria a cooperação? É a liberdade que eu tenho de poder buscar significado com outra pessoa. E a partir desse significado que eu encontro com o outro, eu posso transformar em referência de comportamento para mim. Eu posso me apropriar desse conhecimento. A socialização. O que seria isso? Tornar disponível para todos os valores simbólicos enunciados. É ser capaz de colocar em sociedade todos os significados que vão mediar a aprendizagem. E, por fim, a emancipação, que visa criar espaços de interações horizontais cada vez mais amplos. E, traduzindo isso, seria trabalhar com projetos coletivos, construções coletivas e até mesmo ser capaz de avaliar alunos em um ambiente coletivo, visando uma integração sempre maior daquele indivíduo que é único, mas com o universo que o rodeia. E vamos estabelecer aqui algumas divergências entre Piaget e Vygotsky. Divergências que precisam ser bem compreendidas porque não são excludentes, são apenas caminhos diferentes, Para Piaget, o conhecimento se dá a partir da ação do sujeito sobre a realidade. E a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento atingido pelo sujeito. Já na teoria socio-interacionista, esse mesmo sujeito não apenas age sobre a realidade, mas ele interage com ela, construindo seus conhecimentos não somente a partir de relação intrapessoal, o que ele é capaz de perceber, o tanto de potencial que o seu cognitivo tenha, mas também das outras pessoas que estão ao seu redor. Nesse sentido, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funções mentais. É na troca com outros sujeitos e consigo próprio que ele internaliza conhecimentos, papéis e funções sociais. E aí é aconselhado e é uma busca nossa que não haja uma redução de teorias de aprendizagem a uma técnica, mas é necessário transcender o significado da aprendizagem, ressignificar, recuperar o significado de termos em um e em outro referencial teórico, vai enriquecer o educador e vai dar ao psicopedagogo um olhar mais profundo que o ajude a avaliar esse processo. A vinculação do referencial teórico à dimensão política da apropriação do conhecimento. Ou seja, ninguém é uma ilha. Ninguém aprende apenas por conta de sua capacidade pessoal única.
mas a aprendizagem vai se dar de maneira mais ampla nessas trocas entre o ambiente, as pessoas e o sujeito. Até lá, nós nos vemos na nossa próxima aula, no próximo vídeo.